Que Jesus nos abençoe e ampare a todos nós. Quero agradecer o convite dessa casa, é sempre uma oportunidade bendita e feliz do coração estar aqui hoje. O tema que nós escolhemos para a exposição dessa noite intitula-se Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Esse é um tema que Jesus já abordou há 2000 anos e ainda é apropriado nos dias atuais. Muito pouco nós conseguimos avançar no que se diz respeito à afabilidade, à mansuetude, à doçura, à não violência nos nossos corações. Situações como essa, em que mostra condições de violência pelo planeta, condições de guerras entre territórios por brigas religiosas, condições de violência na criança, na infância, condições de violência com a mulher e também por interesses políticos. Essas situações nos mostram que ainda falta muito daquilo que nós desejamos e ansiamos, que é a nossa paz de espírito. Entretanto, nós estamos passando o planeta Terra por um momento de transição, de modificação, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Onde o mundo será diferente. Será um mundo mais fraterno, um mundo mais harmônico, onde as pessoas poderão se olhar fraternalmente. Poderá haver justiça e igualdade. Esse mundo de regeneração a que todos nós estamos convidados vem sendo anunciado há muito tempo, inclusive por Jesus e por Allan Kardec. Nós estamos passando por uma transição planetária. Desculpa. E nesse mundo novo, como eu estava colocando, haverá mais paz, mais respeito, mais amor, mais caridade, mais vida. Então, assim, de um planeta de provas e expiações, onde há o predomínio do mal na Terra, nós estamos nos transformando num mundo de regeneração, onde não existirá mais expiações, mas ainda haverá provas. E dessa forma, com esse intuito, como eu disse a vocês, está havendo uma massiva reencarnação de espíritos vindos de um planeta de luz, dessa Pleiade, em particular de Alcione. Essas instruções têm vindo através de nós pelo Espírito Manuel Filomeno, desse livro que eu comentei com vocês, Transição Planetária, psicografado por Divaldo Franco. Essa reencarnação massiva de espíritos ajudará para que nós consigamos a nossa evolução espiritual e moral. E não é nada mais justo que nos preparemos para isso. E essa preparação
É uma preparação interior de modificação de hábitos, de conquistas, de valores que antes nós não imaginávamos. E essa paz a que Jesus nos convida, essa mansuetude, fica um pouco difícil devido à turbulência e aos conflitos pelos quais o mundo está envolvido. Nessa passagem do Evangelho, Jesus nos recomenda: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matará será réu no teu juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca, será réu no conselho, e o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Vejamos o que Jesus está querendo nos dizer sobre essas recomendações, se queremos alcançar as bem-aventuranças, a alegria, né? Bem-aventurança é esse um significado mais geral. Até parece um contrassenso quando Jesus coloca bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, porque, na verdade, Jesus nos solicita que deixemos os bens materiais para que a gente se preparasse, né, para o verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual, do qual a matéria pela qual nós conhecemos não faz mais parte. Entretanto, como eu falei para vocês, enquanto nós aguardamos essa transitoriedade do planeta, essa modificação, essa transformação a que nós estamos sujeitos, nós precisamos da Terra. Nós precisamos da Terra para as nossas reencarnações, para que consigamos aproveitar ao máximo o tempo e aprender e vivenciar as nossas provas, as nossas expiações e, por um momento, conseguirmos a evolução que nos é necessária. Como dissemos, ao domínio da violência sobre a face da Terra. Mas já está havendo essa transformação e esses espíritos mais violentos estão sendo alocados para um outro planeta. E aqui somente irá prevalecer os espíritos de boa índole. Então, aqueles que desejarem permanecer na Terra, né, creio que nós todos, nesse novo mundo, devemos nos esforçar um tanto mais para conquistarmos esses valores que há tanto tempo nos convidam. Né? Os bons espíritos têm nos alertado sobre isso. Então, como nós chegaremos a um dia onde aqui terá prevalecendo a lei do amor e da caridade, não haverá o egoísmo. A Terra será transformada num mundo melhor. E nesse mundo melhor é que todos nós desejamos viver. Mas como eu coloquei para vocês, é bem difícil falar desse tema numa época tão conturbada e de tanta violência aonde quer que a gente visualize. Mas essa violência é característica desse mundo em transformação, dessa mudança. Então, mais ou menos é necessário que ela ocorra. Mas o que é ser manso, né? Que mansuetude é essa? É uma mansuetude tipo, estou quieto no meu canto, né? Não perturbo a ninguém, não sou contundente. Dessa forma, ser uma pessoa mansa seria sem ação, sem atitude. Tá? Nós não podemos confundir mansuetude com inércia e nem fraqueza. Ser manso é ser não violento, mas ser
ativo no bem. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Nesse capítulo também nós temos várias falas colocando mansuetude e passividade. Ser pacífico é ser ativista da paz, na paz e pela paz. E mais uma vez nós colocamos, o mundo nos incita a guerrear, competir. Nós devemos estar atentos, vigilantes sobre nossas atitudes e pensamentos, cultivando sintonia com a espiritualidade amiga. É bem difícil nós nos mantermos sintonizados nessa faixa vibratória equilibrada, porque a nossa vida é atribulada diariamente. É uma rotina translocada, eu diria. Então, se nós não refletirmos, se nós não pararmos um momento do dia para pensar nessas atitudes, a que isso está nos levando, somente irá nos comprometer e nós poderemos passar essa existência sem realmente aproveitá-la adequadamente, sem aproveitá-la como uma escola que a Terra é. Para aprendermos esses nossos novos valores, para apararmos as nossas arestas, os nossos conflitos. Devemos ter tempo, é muito difícil essa outra palavra, tempo, não somente para vir à casa espírita receber esses ensinamentos, esses momentos de conforto, de alegria, de bons fluidos que a casa nos oferece, mas momento na rotina diária, junto dos nossos familiares, junto do trabalho, aonde quer que a gente esteja, para podermos praticar, né, aquilo a que tanto desejamos, que é essa modificação, que é essa transformação interior. E sem prática, nós sabemos disso, nós não conseguiremos, não iremos conquistar essa modificação. O importante é o esforço que nós fazemos para isso. Muitos de nós, às vezes, nos desestimulamos, nos sentimos desanimados, porque não é fácil. Não é fácil essa conquista de pacificidade, porque nós estamos prontos, às vezes, a reagir às atitudes do mundo. E, às vezes, é uma reação negativa. Então, isso consiste de treino, não somente receber a teoria, mas fazermos uma avaliação diária sobre o nosso comportamento, porque um comportamento saudável e equilibrado é um comportamento de bem-estar e que nos traz mais felicidade. Nesse momento, nós também questionamos de onde vem tanta violência. Alguns argumentam da miséria, das condições socioeconômicas que nós temos no mundo e que incitam as pessoas a tanta violência. Tem gente que não tem o que comer. Uma mãe que vê um filho passar fome, às vezes cometem atos de violência. Mas se nós pararmos para refletir sobre isso, nem todos os miseráveis são violentos. Então, nós não podemos fazer essa generalização. De um outro ponto de vista, seria da educação que vem essa violência? Somente as pessoas que tiveram condição de ser educadas é que não são violentas? Nós também sabemos que isso não é verdadeiro. Porque mesmo em famílias mais abastadas, na sua educação, lá dentro também nós temos atos de violência. Conseguimos também colocar uma outra reflexão, seria das políticas públicas. Seriam os governos os responsáveis pela violência, por não tratarem adequadamente a sociedade? Nós também dissemos que isso também não é totalmente verdadeiro, porque em países desenvolvidos ainda impera a violência. Então, essas três colocações que nós fizemos aqui para vocês,
poderiam ser fatores ou elementos propiciadores dessa violência, mas associados à índole. A violência seria uma decisão pessoal. Então, isso é uma reflexão, né, para que a gente faça. Coloquei uma frase aqui que eu acho fantástica, muito importante, do livro Fonte Viva, de Emmanuel e Chico. A paz que desejamos, ela decorre da quitação da consciência para com a vida. Então, como nós somos ainda devedores para conosco mesmo, perante as responsabilidades e tudo aquilo que planejamos fazer e não conseguimos, nós mesmos é que nos cobramos, a nossa consciência. Por isso, que não adianta a gente fugir para qualquer lugar do mundo se nós não estivermos bem conosco mesmo para estarmos em paz. Então, nós vamos depois colocar uma proposta de como fazer para conquistar ao menos a paz possível que nos é facultada nesse planeta. E muito interessante também, a paz não seria a ausência de problemas, mas a minha atitude perante os problemas. No auge dos conflitos, eu posso estar em paz. A paz no mundo começa em mim, na nossa atitude. E aquela outra parte em que Jesus coloca que se nós dissermos alguma ofensa do tipo raca ou mesmo louco, tá, a um irmão nosso, que nós mereceríamos a condenação do fogo do inferno. Nesse momento, nós refletimos, por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade e tamanha reprovação por parte de Jesus? Porque, na verdade, não é a palavra em si, mas aquilo, o sentimento que você coloca nela. E nós sabemos, às vezes, uma palavra mal colocada, quanto desconforto que ela pode gerar no ambiente que nós estamos. Quantos fluidos negativos ela se faz, né, presente. Então, uma palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, além de ser um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade. Instiga o ódio e a animosidade. E também é uma falta de caridade para com o próximo. Então, dessa forma, Jesus recomendava que nós pensássemos um pouco mais antes de nos referir àquilo que reprovamos no próximo, antes de rotularmos o nosso próximo com qualquer palavra agressiva. Nesse momento também nos convidando à reflexão, à meditação sobre atos nossos de violência, porque a palavra, às vezes, pode ser muito mais violenta do que um ato físico agressivo. Então, nesse momento que nós estamos nos preparando para entrarmos nesse mundo de regeneração, onde aqui habitará espíritos de boa vontade, espíritos atentos ao bem, ao trabalho, à fraternidade recíproca. E todos nós aqui, com certeza, estamos querendo nos preparar para esse acontecimento. Vamos ouvir, vamos ter ouvidos de ouvir. Não a violência, e essa não a violência, essa busca por essa paz, por essa tranquilidade num mundo tão difícil, começa em pequenos gestos na nossa casa. Estamos mal acostumados a nem nos referir mais um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Isso passa desapercebido, não só em casa, no nosso trabalho e no dia a dia. Para não mencionar questões aflitivas que nós passamos quando temos na rotina do trabalho, temos que ir a algum local, todo aquele tumulto, a agitação do trânsito, tudo isso nos instiga
a ter outro tipo de comportamento sem ser o pacificador. Mas é aí que entra a nossa reflexão, o nosso amadurecimento espiritual, o convite que Jesus nos faz aos nossos corações na verdade, para resistirmos a esse mal e promulgarmos o bem e a pacificidade. É essa mensagem que o Evangelho está nos trazendo. E agora, eu usei de uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 919, em que Kardec, percebendo essa dificuldade nossa de modificação, queria uma receita prática, né, e eficaz, e foi dessa forma que ele fez essa pergunta aos espíritos: qual o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? A resposta dessas questões inicia-se dessa forma: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Bem, sem nós nos conhecermos, não é possível nos modificar. Se nós nos conhecermos apenas sobre o nosso ponto de vista, dificilmente nós iremos mudar. Então, nós devemos ficar atentos para o que pensam, na verdade, né? Não somente os nossos amigos, como nós vamos ver aqui, até os nossos inimigos, das atitudes que nós fazemos. Porque os nossos amigos, às vezes, são muito benevolentes com nossas atitudes. E nós não queremos ouvir, às vezes, aquelas pessoas que não nos são muito simpáticas, que nós não temos muita afetividade, por achar que querem o nosso mal. E Santo Agostinho nos recomenda aqui prestarmos atenção ao nosso dia, às nossas atitudes, não somente aquilo que os nossos amigos dizem sobre nós, de nossas atitudes, mas também daqueles afetos não muito afetivos. E Kardec insiste: nós conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Agora eu coloquei apenas alguns trechos desse diálogo que os espíritos, na verdade é Santo Agostinho, nessa passagem, orienta-nos como conseguir esse meio prático e eficaz de resistir ao mal. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feito por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificareis,
se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na poderia ter por legítima, quando fordes o seu autor. Pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. E por fim, procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca a vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que faria a um amigo. Essa é uma receita, na verdade, algumas orientações de como nós podemos tentar fazer uma reflexão do nosso dia, uma reflexão daquilo que nós fizemos, para não deixar, como muitos de nós fazemos, para o final do ano. É sempre oportuno, na época de Natal, na época do Ano Novo que se anuncia, nós fazermos uma lista, né, ou pensarmos uma reflexão do que foi o ano, ou né, do que poderemos fazer, conquistar no ano seguinte. É muito tempo que se passa sem nos apercebermos. E o tempo, como diz, né, os bons espíritos nos advertem, o tempo urge. E retroceder já não é mais possível. Então, nós já perdemos tanto tempo, já mal barateamos o tempo tantas vezes, em tantas reencarnações. Agora é o nosso momento. É o nosso momento de valorizarmos cada minuto, cada atitude que nós desfrutamos no nosso dia a dia. E aqui estou tentando resumir um pouco. Se puder dizer que foi bom seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Então, isso demonstrando que a nossa consciência nos indica se aquilo que nós estamos realizando é do bem ou não. Uma outra questão que surge é que por que ser brando é tarefa dos fortes? Porque não é uma tarefa fácil ser brando, ser manso, ser pacífico. Não está em moda no mundo de hoje. Se nós termos esse tipo de atitude, é capaz de sermos vistas de uma outra forma. A violência, ela está sendo encarada como um ato comum e que não deve ser. Nós devemos rejeitá-la, compreendê-la, mas rejeitá-la. Revidar, contra-atacar, pagar com a mesma moeda é parte de nossa natureza animal. O autocontrole que precisamos para resistir isso é um desafio para o espírito, pois requer exercício diário. É esse exercício que nós estamos convidando a todos a pensar, a meditar. E eu vou finalizar, porque tínhamos mais alguma coisa para falar. Só exemplificando alguns dos exemplos de espíritos pacificadores que nós tivemos encarnados aqui na Terra. Mahatma Gandhi, a Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, encarnado Papa Francisco, semeador de estrela, Divaldo Franco. Quem apenas ensina a mensagem, narra. Quem somente ouve a mensagem, recebe-a. Quem apenas escreve a mensagem, difunde-a. Somente quem vive a mensagem, adquire paz. Eu vou passar para a última mensagem. Que eu acredito que essa mensagem, essa oração de São Francisco de Assis, resume bem tudo aquilo que nós gostaríamos de transmitir a vocês hoje. Esse compromisso
com a não violência, com a pacificidade, mas uma pacificidade ativista, no bem. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz e muito obrigada. Obrigada, Lilian, pela palestra. Que palestra maravilhosa, que presente que nós recebemos hoje. Quanta coisa importante ela falou sobre o autoconhecimento, que nós já falamos, sobre o conhecimento nosso, conhecimento da doutrina de Jesus. Vamos estudar Jesus. Essa passagem que ela citou, do Sermão da Montanha, dos bem-aventurados, é um verdadeiro código de ética que nós devemos seguir. E nós devemos tirar essa barreira que nós temos de estudar o Evangelho de Jesus. Vamos tirar aquela roupagem de 2000 anos que ele nos traz e vamos estudar a essência, porque os seus ensinamentos são mais atuais do que nós podemos imaginar. E vamos nos lembrar que o melhor momento para a mudança é o agora. E muitas vezes, não é na primeira tentativa que nós vamos conseguir, mas nós devemos ser perseverantes, nós devemos nos esforçar. Se nós não conseguirmos na primeira tentativa, vamos tentando a segunda, e nós vamos ver que pelo esforço nós conseguiremos a transformação. E também não vamos pensar na aprovação do mundo, como ela disse. Nós temos que prestar conta dos nossos atos a Deus. Nós não temos que prestar conta dos nossos atos aos outros. Então, se nós estivermos com a consciência tranquila com nós mesmos, não vamos ligar se os outros vão nos chamar de fracos, por nós não reagirmos, por nós sermos mansos e pacíficos. Tenham muita paz. Vamos nos manter em oração, nos manter em reflexão, pedindo para nós mesmos, pedindo pelos outros, e após o passe, retornem ao salão para fazermos a vibração. Muita paz.